Ele é pastor na comunidade cristã Zoe, em Laranjeiras do Sul, desde 2010. Junto com sua esposa Suelen, fundou a chamada Rede Zoe de Igrejas, que tem servido centenas de igrejas pelo Brasil e outras nações. Possuem um ministério com ênfase na paixão pelo Senhor, discipulado e avanço missionário através da plantação de igrejas. Recebam com alegria, Pastor Cezinha Cita! Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Puxa, eu estou me sentindo tão honrado de estar aqui com os irmãos, poder estar nessa casa tão linda, pastor Jefferson, pastora Cláudia. Trago um abração, um beijão da Suelen também, para a pastora, para o pastor. Vocês são uma inspiração para nós. Desde que nós conhecemos o pastor, eu já tinha ouvido falar dos pastores de vocês, bem antes de conhecê-los, a fama precede. Já tinha ouvido falar de quão sérios eram, de como são pessoas de Deus. Tive a honra de conhecer o pastor David, lá ainda, muitos anos antes da gente se conhecer, ele já falava de vocês. Então eu queria dizer assim que para mim é um privilégio, me sinto honrado, pastor, de poder dizer para as pessoas: eu sou amigo do pastor Jefferson, sou amigo da pastora Cláudia. Eles são uma bênção, não são, gente? Podemos aplaudir o Senhor pela vida desse casal? Bênção de Deus. Não dá para fazer uma conferência de família se os pastores da casa não são uma família inspiradora, e vocês são, louvado seja Deus. Gente, eu estou também muito impressionado com a beleza dessa casa. Que casa linda, eu não conhecia, tinha visto por fotos, já tinha conhecido a anterior, mas olha que lugar lindo, bonito, agradável que vocês construíram. E eu assim quero agradecer pela inspiração. Nós estamos exatamente nessa fase dos projetos lá, finalizando o projeto da nossa casa, e a gente veio aqui assim para ser humilhado, eu acho, viu, pastor? Meu Deus do céu. Pastor Carlito uma vez me levou lá em São José, e aí ele me levou para andar naquela igreja linda, aquele campus maravilhoso. Aí ele falou assim: Cezinho, isso aqui é para te inspirar. Eu falei: não está dando certo, pastor. Eu só senti inveja e raiva até agora, porque isso aqui é do tamanho de Laranjeiras quase, né? Mas vocês são uma inspiração. Que lugar lindo, que excelência nós vemos aqui, desde o estacionamento, tudo que nós vimos, maravilhoso. Muito obrigado, é uma inspiração. Agora, mais do que perceber um prédio bonito, é maravilhoso perceber um ambiente de liberdade do Espírito Santo, né? Mais do que um prédio, é reconhecer que aqui nós temos uma igreja, uma casa para o Senhor. Vocês são mesmo preciosos. Irmãos, eu não pude vir dessa vez acompanhado da Suelen e dos meus filhos Lucas e Davi. Eu até preferia ter vindo com eles, né? Mas daí não deu, eu tive que trazer um outro grupo aí, uma outra galera. Mas Suelen está mandando um beijão aqui para a igreja. Antes de subir aqui, ela estava ali orando e me abençoando. Mas a gente tem chegado agora, chegamos de uma viagem. Os meninos nem recuperaram bem, porque a gente uma hora está em 35 graus, depois já está com 10, diz que amanhã vai estar frio de novo. E aí os meninos ficaram meio resfriadinhos, ela não pôde vir. Sou casado com a pastora Suelen e nos conhecemos desde criança. Muito legal, porque tem foto nossa. Assim, nós éramos pequenininhos no coral da igreja, ela de uma outra igreja, uma igreja presbiteriana, e eu da igreja metodista, e às vezes o coral se juntava e está lá na foto, nós ainda criancinhas, e a gente ali, e eu acho que eu já olhava para ela nessa época com 7 aninhos, 6 aninhos, de tão linda que ela é. Estamos juntos há 22 anos, um casamento assim maravilhoso, e eu tenho certeza que eu tenho sido muito usado por Deus para melhorar a Suelen, porque ela comigo, ela é testada na paciência, no domínio próprio, e ela ficou muito melhor depois que ela casou comigo, né? Eu digo que eu orei muito, ela orou pouco, aí nós casamos, deu certo para mim. Temos 2 filhinhos, o Lucas tem 8 aninhos e o Davi tem 5 aninhos, estão lá, e juntos nós pastoreamos essa comunidade linda, a comunidade Zoe, ali em Laranjeiras do Sul. Eu vim acompanhado de alguns irmãos. Vou pedir, vocês podem ficar em pé bem rapidinho, os irmãos que nos acompanham aqui. Pastor Nani, o primeiro da ponta de lá é o pastor Nani, depois pastor Léo, pastora Bárbara, também está o pastor William. O pastor Nani é pastor junto conosco lá na nossa igreja, é pastor junto com a sua esposa, pastores do Ministério com Famílias.
O pastor Léo e a pastora Bárbara são pastores da nossa comunidade Zoe aqui mesmo em Cascavel. Também o pastor William, que é pastor da nossa igreja lá em Pato Branco, e o Marco, que está aqui, um grande homem de Deus, um líder, e é filho do pastor Nani. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, viu? Pode sentar. Muito obrigado. Gente, eu estou dando uma enrolada para ver se eu fico menos nervoso para pregar para vocês, porque eu estou assim preocupado, né, de ministrar aqui para vocês. Mas desde que o pastor me convidou e disse qual era o propósito, esse tema maravilhoso que vocês têm aqui, famílias transformadas, eu assim comecei a orar sobre o assunto. Nós somos uma igreja família. Então, para nós, esse é um assunto que nós repetimos, falamos muito, nós insistimos muito com isso. Tivemos agora uma reunião com pastores que nós apoiamos e servimos, e eles sabem, todos eles sabem, se a sua família ruir, você vai precisar refazer o seu caminho. Nós não queremos lideranças que tenham famílias desestruturadas. Nós queremos olhar para a sua casa e ver ali o seu primeiro ministério. Então, para nós é uma grande ênfase. E eu fiquei pedindo a Deus, assim, o que é que seria interessante a gente compartilhar agora, qual era a direção de Deus para nós. E me veio ao coração esse salmo, que é o Salmo 126, se você puder abrir a sua Bíblia lá, que é um salmo que Deus usou para ministrar o meu coração em um momento em que nós estávamos vivendo a pior crise na nossa família. E eu vou contar um pouco dessa história e repartir daquilo que Deus me ensinou. Então, eu quero que você saiba que eu estou nessa noite pregando para mim, de coisas que Deus me falou sobre nossa casa e nossa família, e eu espero mesmo que Deus ministre o seu coração. Salmo 126, lá no verso 5, pode ser a partir do verso 5, o salmo todo é muito lindo, eu vou ler só o verso 5 e o verso 6. Amém? Você encontrou aí um salmo tão conhecido, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai andando e sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Olha que texto poderoso. Aquele que semeia com lágrima, em algum momento vai celebrar com alegria, junto com os seus resultados. E aquele que vai lançando a semente, caminhando, em algum momento, ele vai voltar cantando de alegria, trazendo a sua colheita. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez, eu quero orar de novo. Pai, nós estamos expostos aqui à sua palavra. Nós percebemos que aqui há um ambiente propício, um ambiente da tua glória, da tua manifestação, e nós reconhecemos que o Senhor nunca está e manifesta a sua presença em algum lugar para desperdiçar. Reconhecemos que o Senhor tem algo para nós aqui, e nós nos abrimos para isso, para o teu mover. Oramos a Deus pedindo que essa palavra encontre lugar no nosso coração, e que haja sobre nós uma revelação tão profunda, clara, da tua palavra, que a prática dela se torne algo inevitável, que a gente não consiga resistir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer como pastor é me sentar e ouvir as histórias, os testemunhos de pessoas que entregaram a sua vida a Cristo. É tão gostoso, irmãos, de vez em quando eu me sento com algum deles ali na igreja para entender de onde você veio, qual é a sua história. E é tão gostoso, irmãos, a gente perceber como o Evangelho é poderoso para mudar histórias. É ou não é verdade? O Evangelho é maravilhoso. E eu me sento ali, irmãos, e fico vendo, e tantas vezes a gente ouve histórias de pessoas, e quando elas narram para nós o seu passado, tá assim, fica claro, parece que aquilo ali tinha um fim terrível mesmo. Olha, uma pessoa que vem de uma estrutura familiar dessa, tudo que ela pode esperar da vida é uma destruição, mas de repente o Evangelho entra, de repente a palavra de Deus entra naquela casa e tudo ali é transformado. É poderoso. Eu amo o Evangelho, eu amo a palavra de Deus, porque ela é poder de Deus, é o que Paulo fala, para a transformação e para a salvação. Sabe, irmãos, eu apresentei para vocês aqui o pastor Nani, a sua esposa não pôde estar aqui porque ela está numa conferência lá em Campinas,
Mas a sua esposa, pensa numa coitadinha, aquela mulher se converteu e ela tinha que aguentar esse homem dentro de casa, alcoólatra, perdido era o pastor Nani. Pensa num homem, Silvana conta esse testemunho, 12 anos ela orou, 12 anos ela clamou pela conversão do pastor Nani e ele não dava nenhum sinal de que ia converter esse homem. Pensa num homem duro de coração, hoje ele é uma benção, mas ele conta para nós que o dia que ele foi para um retiro que a gente faz lá na igreja, que foi o retiro que o marcou, e ele conta para a gente que ele foi bêbado para esse retiro, contrariado, ele falou, vou porque minha esposa está me falando tanto, ele vai contrariado para esse retiro, toma todas, vai bêbado, ele conta que a última latinha que ele tomou antes de subir no ônibus, jogou a latinha debaixo do ônibus e chegou lá bêbado pensando, eu vou fazer isso aqui, a minha esposa vai acalmar e eu volto para a vida como era. Ele disse que deixou a geladeira lotada de bebida, ele não sabe nem contar o quanto ele bebia, mas ele deixou tudo lá, mas ele não sabia que naquele dia Deus iria tocá-lo e transformaria completamente a história da sua casa. 12 anos de oração, e aí está lá o Nani agora, convertido, homem de Deus. Ô pastor, quando eu cheguei em Laranjeiras, as pessoas falavam assim para mim, você é de qual igreja? Eu dizia, eu sou da igreja tal. Não sei, é do Nani? Eu falei, Ele falou, então é boa, porque eles conheceram o Nani perdido e depois ficaram sabendo da conversão desse homem de Deus. Agora é tão interessante porque Deus não só levantou o Nani naquela casa, naquela família, veja que legal, tempos depois, ele e a sua esposa foram consagrados pastores da nossa igreja. Tempos depois, eles foram consagrados pastores da rede de famílias da nossa igreja. E agora nós tivemos a alegria, estamos vendo o Marco, que está aqui, é o filho mais novo, um homem de Deus, e o seu filho mais velho, agora está plantando uma igreja pastor lá em Prudentópolis. Deus não é maravilhoso, irmãos? Isso é o poder do Evangelho, é maravilhoso, eu amo isso, porque essa é a minha história. Na minha casa, na casa dos meus pais, não há nenhum sinal, ninguém da família, seja do meu pai ou da minha mãe, não havia ninguém convertido, ninguém. A história deles era para terminar como a de tantas outras, ou de tios meus. Mas um dia, irmãos, olha que poderoso é, um dia, diga para quem está do seu lado, um dia, irmão, um dia que você der uma moleza, um dia de bobeira e Jesus pegou meu pai e minha mãe. Veja, a minha mãe, uma família completamente desestruturada, ela conta esse testemunho, a minha mãe, ela conta que ela teve que se mudar em um ano 11 vezes de casa, porque eles tinham que fugir. Eles tinham que viver fugindo, tamanha era assim a bagunça que o meu avô causava. Mas aí vem minha mãe e se casa com meu pai, os dois sem nenhuma estrutura, mas um dia a minha mãe estava passando em Maringá e de frente de uma igreja, uma pessoa a convidou, ela entrou ali, entregou sua vida a Cristo, sem ela saber, um amigo do futebol do meu pai o convidou também para uma reunião, eles foram para as reuniões sem um saber do outro, e quando se encontraram, os dois tinham entregado a vida a Cristo, e esse poder, esse evangelho que toca os meus pais, depois vem e toca a minha vida dos meus irmãos, e hoje tem tocado tantas pessoas, porque há um poder no evangelho para tocar e transformar as nossas famílias, amém, irmãos? Eu acho isso tão maravilhoso. Eu tenho percebido, irmãos, que as nossas famílias, elas são exatamente o resultado das intervenções que nós permitimos Deus fazer nela. A sua família e a minha família, ela é hoje exatamente o resultado das intervenções que nós permitimos Deus fazer na nossa casa ou não. Isso é muito sério. Família é algo tão poderoso, e biblicamente a gente vai descobrir que ela é tão poderosa, assim, está no centro do coração de Deus, que você não consegue, a família não pode subsistir sem a presença de Deus. Eu acho isso até engraçado. Deus cria a família, projeta a família, mas a família é algo, irmãos, que não consegue subsistir sem a presença dele. Você já percebeu? Olha que engraçado, Deus fala assim para Abraão, Abraão, vou te dar uma família, a sua família vai ser poderosa, você vai abençoar, através de você as famílias da terra serão abençoadas. Ele está animadão,
É verdade, a minha família vai ser uma bênção? Sim, eu abençoo a sua família, aleluia. E ele fala assim, eu vou ter muitos filhos você vai ter, Abraão. Ó, do tanto que tem estrela, do tanto que tem areia no mar, que legal. E quem é minha esposa? Sua esposa é Sara, aleluia. E ela é muito boa, Senhor, ela é muito boa, só tem um probleminha, ela é estéril. Como assim? O Senhor me deu uma família, disse que seria abençoado, fez promessas sobre ela, disse que eu teria muitos filhos, e o Senhor escolhe para mim uma mulher estéril. Sim, eu escolhi para você uma mulher estéril. E aí a promessa vem sobre o seu filho Isaac. Quem é a esposa de Isaac? É Rebeca. E agora, essa daí, ela gera muitos filhos? Não, ela também é estéril. E essa mesma promessa agora vem sobre Jacó. E agora, como que é Raquel? É uma mulher frutífera? Vai nascendo assim de trigêmeos? Não, também é estéril. Há um recado de Deus na história dos patriarcas da Bíblia. A mensagem que Deus nos dá, quando Ele entrega para os patriarcas esposas estéreis, eu estou te dando uma família que não tem como subsistir sem a minha presença. Sem um toque meu, você não terá família. Sem um toque meu, a sua família não poderá viver aquilo que eu tenho para você. Então, irmãos, tem muitas pessoas que dizem, a minha família é maravilhosa. Eu digo, ela só é maravilhosa se ela estiver experimentando a intervenção de Deus sobre ela. A verdade, irmãos, é que por melhores que nós sejamos, por mais esforçada que você seja mãe, por mais esforçado que você seja pai, por mais esforço que você faça como filho, como esposo ou esposa, a verdade é a seguinte, na nossa mão as nossas famílias vão se perder. Na nossa mão, se não for na mão de Deus, as nossas famílias estarão destruídas. Eu estive olhando, pastor, eu fui fazer uma pesquisa sobre o contexto do Brasil em relação à família. E essa é uma das pesquisas que eu encontrei. Preste atenção nisso. Veja só o contexto que nós estamos, para você entender junto comigo que ou Deus intervém na nossa casa, ou a nossa casa vai, de fato, desaparecer. Então, a pesquisa diz o seguinte, em 2022, nós tivemos mais de 420 mil divórcios no Brasil. Olha a média. A média, em 2022, a proporção é um divórcio a cada 2 casamentos. 2,3 casamentos. A cada 2,3 casamentos, um vai divorciar. Isso é estatística do Brasil. Agora, ouça isso. Metade dos casamentos do Brasil, no Brasil, não duram mais que 10 anos. Quem aqui tem mais de 10 anos de casado, levanta a mão. Vamos aplaudir esses irmãos aí, aleluia. Estamos fora da estatística, aleluia. Agora, veja isso. Metade dos casamentos não passa de 10 anos. Agora, escute isso. Há uma pesquisa feita com a geração Y, geração milênio, geração daqueles que nasceram entre 81 e 96. Quem é que se encaixa nessa geração aí? A pesquisa feita com essa geração chegou à conclusão de que 63% desses jovens não querem se casar e preferem ter um pet do que ter um filho. É a visão que se tem sobre família. É a nossa geração, gente. Escute isso. Virgindade. Apenas 6 pessoas a cada 100 estão se casando virgem. Agora, tem uma pesquisa que me assustou, que é uma pesquisa do Escolhi Esperar, no instituto do nosso amigo Nelson, é uma pesquisa cristã. E ele concluiu que a cada 10 jovens cristãos, a cada 10 jovens cristãos, criados na igreja, 7 não são mais virgens. A cada 4 crianças que nascem no Brasil hoje, apenas uma tem o nome do pai. Você consegue entender a dimensão do que está acontecendo? Isso é Brasil, irmãos. Isso é Brasil. Isso fala do contexto que nós estamos, isso fala de Cascavel, isso fala de Laranjeiras do Sul. E a realidade, irmãos, é a seguinte: se nós não tivermos um toque poderoso de Deus na nossa casa, se não houver um avivamento do nosso casamento, se não houver uma experiência profunda com os nossos filhos, ainda crianças, adolescentes, a verdade é a seguinte: nós faremos parte da estatística. Tantos líderes, tantos pastores se tornaram apenas parte da estatística, porque de fato não se preocuparam de fazer o que você está fazendo hoje, estar na presença de Deus, buscar algo para a sua casa, buscar algo para a sua família. Mas hoje eu vim aqui te dizer algo.
o Senhor nos chamou para quebrar esse padrão, amém? Nós fomos chamados para sair dessa estatística, nós fomos chamados para quebrar o padrão. Os meus pais quebraram o padrão, o Nani quebrou o padrão, eu tenho quebrado padrões na minha casa, porque eu não quero fazer parte dessa estatística, pelo contrário, eu quero ser usado por Deus para levar esse evangelho que muda famílias na nossa nação e nas nossas cidades. É isso que eu quero. Mas eu creio, irmãos, que mais do que quebrar um padrão, eu creio que Deus está nos chamando a viver histórias extraordinárias. Guarde isso no seu coração, guarde essa palavra. Eu creio que, muito além do que quebrar apenas um padrão, do que apenas não me divorciar, do que apenas me guardar para o casamento, do que apenas guardar os meus filhos, eu acredito que mais do que isso, Deus está nos chamando para viver na nossa casa, no nosso casamento, histórias extraordinárias, histórias que chamem a atenção. Escute isso, eu cresci na igreja, meus pais se converteram, então eu cresci na igreja, e eu tenho uma experiência, pastor, que eu conheci as histórias de Deus antes de conhecer o próprio Deus. Você já percebeu? Quem é crente aqui foi criado na igreja? Deixa eu ver. É interessante que a gente primeiro conhece a história de Davi e Golias, a história de Sansão, não é? A história de Elias, de Moisés, depois que a gente vai ter uma experiência com Deus. Ou seja, há um caminho que eu acho muito maravilhoso, que é Deus tem apresentado e se apresentado ao mundo, e se apresentado a muitas pessoas que não o conhecem, através das suas histórias, de histórias que Ele mesmo escreveu. E há algo na Bíblia que chama a minha atenção, que é, Deus escreveu a minha e a sua história. Deus escreveu a história do nosso casamento, Deus escreveu a história da nossa família, e é maravilhoso pensar isso, porque Deus nunca escreve uma história fraca, é ou não é verdade? Ele nunca escreve uma história mais ou menos. Eu tenho dito que as histórias de Deus são tão espetaculares e maravilhosas, que se você não for crente, você tem dificuldade de acreditar, sim ou não? Porque você vai contar para uma pessoa que não é crente, que alguém ficou dentro da barriga de um grande peixe 3 dias, o cara fala, conta outra, sim ou não? Que alguém tinha força, que estava no cabelo, corta o cabelo, a pessoa fala, pelo amor de Deus. Que alguém foi alimentado por um corvo, que é carnívoro, que levava carne no bico. Irmãos, a pessoa vai dizer não. Mas a verdade é que Deus é um escritor maravilhoso. E Deus não escreveu para mim e para você uma história pior do que Ele escreveu para Davi, ou uma história pior do que Ele escreveu para Moisés. Ele escreveu para todos nós histórias extraordinárias. Você pode repetir isso comigo? Deus escreveu uma história extraordinária para a minha vida. Amém, irmãos? Eu creio dessa forma. Agora, deixa eu te contar então um pouquinho da minha história. É uma parte dela. Bom, há mais ou menos 15 anos, acho que 15 ou 16 anos, eu não me lembro exatamente, eu fui para uma reunião de pastores lá em Curitiba. Era uma reunião apenas com alguns líderes e eu tinha acabado de chegar. E quando eu cheguei, naquela reunião, a gente já foi logo para um lugar de oração, estava todo mundo orando ali, e de repente foi formado um círculo, e eu não consigo me lembrar qual foi o motivo de oração, não consigo lembrar, porque quando nós formamos o círculo para orar, Deus falou comigo, e foi interessante, irmãos, porque eu e minha esposa, a gente estava querendo ter filho, mas a gente não estava conseguindo, e na hora que a roda se formou, Deus falava assim comigo, você percebeu que nessa roda toda aqui, eram uns 50 pastores, você é o único que ainda não é pai? Só tinha homem ali. E eu olhei e pensei, é verdade. E eu pensei, por que o senhor está jogando isso na minha cara? Foi o senhor que não me deu. E aí, ele falou, começa a orar agora, e peça para mim um filho, começa a orar agora. Irmãos, eu entrei num clamor assim, só que está todo mundo orando por alguma coisa que eu não sei. E eu estou clamando junto, eles acham que eu estou fervoroso naquele pedido, mas eu estou no outro. De repente, sai um pastor da outra ponta lá, e ele vem na minha direção, e eu estou aqui orando, me dá um filho, Senhor, e ele para na minha frente e fala assim, me cutuca e fala, Cezinha, eu falei, oi, pelo que você está orando agora? E eu fiquei com vergonha, e eu falei, ministerialmente,
E ele falou, não, pelo que você está orando agora. Eu falei, pastor, desculpa, mas eu estou orando a Deus pedindo um filho. E eu pensei que ele ia até me dar uma bronca, porque não era o assunto, né? E ele falou assim, então, escute o que eu vou te dizer. Eu estava lá orando e Deus me deu uma palavra sobre a sua vida. Você vai ter um filho, vai ser um menino, o nome dele será Lucas e ele vai ser um contador de história. Irmãos, não, eu fiz isso aí que você está fazendo. Celebrei demais. Abracei aquele pastor. Irmãos, eu abracei ele, eu fiquei tão animado. Falei, uau, aleluia, está chegando a minha vez. E aí eu saio dali, todo mundo foi jantar, eu não conseguia jantar. Fui para um desses quartos de acampamento, me ajoelhei em uma cama. A primeira que eu entrei, eu me ajoelhei e comecei a orar. Assim, a louvar o nome do Senhor. Estava apagadas as luzes ali naquele quarto, fiquei no escuro um tempo. Quando eu parei de chorar, chorei tudo que dava, agradecendo a Deus, eu falei, eu vou escolher uma cama aqui, para eu dormir nesse quarto mesmo. Quando eu acendo a luz, irmãos, na cama onde eu estava orando, tinha uma mala. Tem a foto dessa mala aí, por favor? Uma mala, olha a mala que estava na cama. Essa mala estava na cama que eu estava orando. Eu peguei essa cama, essa mala, eu abracei ela e fui para o refeitório e falei, de quem que é essa mala? Pelo amor de Deus, de quem é essa mala? Era de um amigo meu que tinha vindo para aquela reunião, ele veio lá de Londres, e ele falou, Cezinha, eu peguei qualquer mala que tinha lá em casa, eu nunca percebi que era escrito Lucas nessa mala, e eu contei a história, ele falou, essa mala agora é sua, e ele me deu a mala, e Deus falou comigo, por onde você for, carrega essa mala, e eu estou andando com essa mala. Irmãos, saio da reunião, encontro o Suelen, abraço ela e falo, você está grávida? E ela fala, não estou, está grávida, e eu vou até assumir esse menino. Ela falou, o que aconteceu? Eu contei toda a história para ela. Falei, Suelen, é desse jeito. E ela, meu Deus do céu, então Deus vai dar para nós o menino. É Lucas, aquela alegria, irmão, pensa numa alegria. E aí, ela falou, bom, mas eu não estou grávida agora, vamos ter que esperar mês que vem. Falei, não, mês que vem certeza. Fui na farmácia, comprei um daqueles testes e deixei guardado. Chegou o dia. Ela falou, não, mas não atrasou. Eu falei, nas minhas contas atrasou 5 minutos, vamos lá. Custa nada. Aí fizemos o teste, negativo. Eu falei, não, mas Deus vai dar, é mês que vem. E aí, irmãos, eu descobri algo terrível. Eu descobri que nós crentes, nós estamos prontos para grandes lutas, mas nós normalmente não estamos preparados para lutas longas. Se eu falar para um crente hoje, vamos enfrentar o inferno agora, ok. Mas se isso começa a durar 1 ano, 2, 10, a coisa começa a ficar difícil. Orar pelo Nani por 1 semana, 1 mês, para a Silvana, ok. Mas orar 12 anos e não ver resultado algum é muito mais difícil. O problema é que famílias extraordinárias, transformadas, normalmente vai exigir de nós uma luta longa e não só uma luta grande. Às vezes nós vamos enfrentar lutas grandes por longos períodos, o que é muito difícil. Quando a gente fala de Deus quer gerar através de nós uma história extraordinária, espetacular, nós temos que nos preparar. Porque não é assim? Todo espetáculo tem aquele momento do frio da barriga, tem ou não tem? Quando você está assistindo algo, você fala, que espetáculo, que maravilhoso. Tem aquela hora que você acha que o cara vai morrer, tem aquela hora que parece que tudo acabou, tem aquela hora que você olha para aquele espetáculo e você fala, meu Deus, vai acabar, está destruído, olha lá, sequestraram a filha, não é assim? Filme que a gente vê de Hollywood, meu Deus, quem aqui é da época e assistia o Rambo? Quem aqui assiste? Irmão, aquilo lá é um espetáculo. Quem não assistiu o Rambo, meu irmão, você tem que ser raiz, vai assistir isso aí. Não parece? Uma hora você fala assim, acabou pro Rambo. Do nada, aparece uma cabana cheia de metralhadora, que eu nunca vi para ter cabana, e sempre tem na cabana um fio vermelho para ele amarrar na cabeça. Tem. E sair ele, você fala, estava acabado, mas agora o bicho vai pegar, não é assim? E como que é o nome daquele do boxe? Aquele que lutava boxe também? Rocky Balboa. Quem é que assistiu Rocky Balboa, irmão? Irmão, ninguém aguenta apanhar daquele jeito. Aguenta? É um espetáculo, todo mundo acha maravilhoso, mas a gente acha maravilhoso porque ele ganha. Mas o tanto que aquele homem apanhou, irmão, tem uma hora que você fala, desfigurou o rosto do Stallone. Aí começa a musiquinha. Quem lembra da musiquinha? Tarantam. Aí você fala, agora se prepara, irmão.
espetáculo tem disso. Espetáculo tem hora que você fala, acabou. Tem hora que... E aí estou lá eu com Suelen. Suelen, eu já comprei 10 testes agora. Nós vamos manter a fé. Segundo mês, nada. Terceiro mês, nada. E aí, irmãos, o problema é que Deus mandou eu viajar com essa mala. E eu estou contando essa história para todo mundo. Ó, está aqui, irmão. Deus vai me dar um filho, o nome dele é Lucas, e eu estou com a mala. E aí passou o primeiro ano, segundo ano, e eu já estou indo em igreja já pela segunda vez. Terceira vez da conferência. E aí, Cezinha? Eu falei, tá, a mala está aí, mas o menino nada. Eu lembro que eu chegava no aeroporto, estava lá com o pastor me esperando, eu dizia, espera aí que está vindo meu filho ali na esteira. E vem a mala. E eu catava o Lucas, vamos comigo. 3 anos, nada. 4 anos, todo tipo de exame. 5 anos. Irmãos, quando deu 6 anos, Suelen engravidou. Aquela festa na igreja, todo mundo celebrando, uau, engravidou, aconteceu, eu pensei, a mala está aqui, miserável de uma mala, agora eu vou trocar ela por um menino. E a gente faz aquela festa, era um dia de batismo, a gente ia batizar mais de 300 irmãos naquele dia, eu estava numa festa, e aí Suelen começa a abortar aquele menino, e perdemos o nosso filho. Num aborto, quem já passou por aborto sabe o que eu estou falando, e eu não queria nem ir para o batismo, falei com Deus, não é um dia feliz para mim. Deus falou comigo, Cezinha, eu quero que você celebre, porque hoje eu ganho 300 filhos, você está perdendo um, eu quero que você aprenda o valor disso para mim. Fui para aquele batismo sem querer, fui muito abençoado lá. 7 anos depois, 7 anos, irmãos, Suelen engravida. Eu me lembro que quando nós perdemos esse bebê, no dia que aconteceu tudo isso, eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Senhor, eu te amo, entreguei minha vida ao Senhor, nunca vou te negar, nunca vou deixar de te servir, não é sobre isso. Eu vou continuar te servindo, mas uma coisa eu quero pôr um ponto final hoje. Eu não vou mais carregar essa mala. Peguei a mala, irmãos, fui lá para o fundo de casa com álcool e fósforo. E eu falei, não, nós encerramos isso aqui, está tudo bem, o menino é seu, está ofertado, eu não quero mais carregar essa mala. Irmãos, eu fui pôr fogo na mala, a Sueli nem sabia disso. Quando eu estou pronto para pôr fogo naquela mala, eu ouço uma voz e Deus falando, não acabou. Não acabou. Irmãos, foi horrível para mim. Eu voltei a viajar com aquela mala depois de um aborto. Na minha cabeça, aquele menino que foi abortado, aquela criança, era o Lucas. Deus falou comigo, não acabou. Alguns meses depois, Sueli engravida novamente. E aí tem a outra foto aí para a gente? Tem não? Essa é a foto, o Lucas e a mala. Nós demoramos para tirar essa foto, irmãos, foram aproximadamente uns 13 anos, talvez 12, 13 anos, para poder ter essa foto aí. Ter uma família extraordinária é maravilhoso. Viver um espetáculo na nossa família é maravilhoso, mas eu quero te garantir, vai custar tudo de nós. Não será simples. Hoje eu quero que você faça um favor, olhe para quem está do seu lado e diga assim, não largue a sua mala. Tá bom? Às vezes é o seu marido que é uma mala, né? O pessoal falou errado aqui, pastor, eu percebi. Não me largue sua mala, falaram. Não era assim. Agora, nesse período, irmãos, outras coisas aconteceram, eu vou contar para você porque não acabou ainda. A história é um pouquinho mais tensa que você pode imaginar, mas nesse período, Deus então me ensinou algumas coisas que estão aqui no Salmo 126 e eu quero compartilhar com você algumas dicas importantes de Deus para o meu coração nesse período em que nós estávamos vendo a nossa família sendo formada e transformada. Primeira dica que eu aprendo aqui no Salmo 126, são 4 dicas, anote aí se você puder, 4 dicas para você viver uma família transformada e extraordinária. Primeira dica, reconheça a fase em que você está.
É muito importante, irmãos, nós temos noção da fase que nós estamos com a nossa casa e a nossa família. É muito importante, porque o Salmo 126 vai nos ensinar que essa pessoa que está passando por essa situação aqui no Salmo 126, ela teve um momento de semear, depois teve uma outra fase de colher, teve uma fase de chorar, teve uma fase de celebrar, teve uma fase de ir e teve uma fase de voltar. Você percebe? Está tudo implícito aqui no texto. Uma hora ele está semeando, uma hora ele está colhendo. Uma hora ele está chorando, outra hora ele está rindo. Uma hora ele está indo e outra hora ele está voltando. O que o texto está nos ensinando? É importante a gente entender que a nossa vida ela é feita de fases. Existem fases que a gente quer que passe mais devagar, sim ou não? Tem fase, irmãos, eu estou naquela fase, meu Deus, ontem eu fui colocar o Davi, nós temos 2 filhos, como eu falei, o Lucas já está com 8 e o Davi tem 5. Ontem eu fui pôr o Davi dormir. Eu fui fazer uma oração, ele deitou aqui em mim, irmãos, quem aqui tem filhinho sabe como é que é, ele deitou aqui, eu pedi, Senhor, para o tempo, por favor, que fase boa, né, gostoso? Mas tem outras fases que a gente quer que passe rapidinho, por favor, acelera o tempo, eu não aguento mais o sofrimento. O que é importante, irmãos, é a gente entender que fase é só uma fase, que não é sobre a minha história inteira. Então é bem possível que talvez existam pessoas aqui hoje que estejam vivendo uma fase difícil, um período difícil no seu casamento, um período complicado nas suas finanças, um período ruim com os seus filhos, talvez aquele seu filho que foi criado na igreja hoje nem quer saber mais de Jesus. Deixa eu te dizer algo, é só uma fase, vai passar. Não trate a foto como filme, não trate a fase como se fosse a sua história toda. Escute isso, dentro de uma guerra existem muitas batalhas. Não defina a sua guerra, porque a guerra o Senhor já venceu, amém? Agora não defina a sua guerra, porque em alguma batalha você perdeu. Porque de vez em quando, irmãos, existem batalhas que a gente fala, puxa, essa eu perdi. Mas a guerra nós não perdemos, porque uma fase é só uma fase, é só uma estação. Guarde isso no seu coração, isso vai te ajudar, porque me ajudou demais. Me ajudou muito, irmãos, porque eu pensava assim, meu Deus, eu nunca vou ter um filho. E Deus dizia, não, é só uma fase, é só uma estação. Sabe qual que é o problema? Eu acho que o pior problema de quando a gente está passando uma fase complicada é a comparação. Quando a gente está numa fase difícil, só chega perto da gente pessoas que estão passando uma fase boa. É complicado, irmãos, é duro mesmo. Porque a Bíblia diz que tem alguém indo, escute isso, ó. Alguém está indo por aqui, chorando e dizendo, tudo está dando errado, eu queria tanto ver minha família sendo transformada. Só que enquanto ele está indo, a história bíblica, o texto vai dizer que tem alguém indo e tem alguém voltando. É uma via de 2 mãos. Porque a Bíblia diz, você vai indo, chorando e semeando, mas daqui a pouco você está voltando, celebrando. É assim que a Bíblia fala? Então, enquanto você está indo aqui, lançando sua semente, falando, meu filho adolescente, não quer me ver pela frente, pastor, está naquela fase... Ele não quer saber de Jesus e você está indo aqui, ó. Aí vem um de lá dizendo assim, para você, oi, tudo bem, como é que vai seu filho? Ah, então, meu filho não quer ir para a igreja, o meu é pastor aos 12 anos. Não é horrível, irmão? Você fala, então eu que sou o problema. A comparação é horrorosa. E eu estava indo por aqui assim, ó, Senhor, me dá um filho. Ah, Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Você já viu que nessa hora a gente tenta até converter Deus? Já tentou? Senhor, o senhor não está vendo? Eu sou pastor, eu dou o dízimo, eu estou na igreja o dia inteiro, eu sou pastor e sou crente, pensa só que coisa boa, deu certo, eu sou evangélico. E aí vem alguém do lado de lá. Irmãos, daí como pastor, eu tinha que me controlar, porque eu estou indo aqui pedindo a Deus um filho e nada. Aí vem de lá um adolescente da nossa igreja, namorando e fala, pastor, tem uma novidade para contar. Ela está grávida. Eu assim, mas Deus, eu estou fazendo tudo certinho, nada, esse menino no pecado engravidou. Aí tem um pastor da nossa igreja lá, e eu na crise, daqui a pouco vem esse pastor, me dá um abraço e fala assim, pastor, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu falo, depende, mas é ótima, é mesmo? Qual que é a notícia? A minha esposa está grávida. E eu assim, que delícia, maravilhoso. E ele falou, e mais, são gêmeos. É muito para mim. Eu olhei assim e falei, 2 para ele? Para mim nada, divide aí.
Não, é horrível. Se a gente não discerne a fase, a estação, agora estou eu, irmãos, vindo aqui falar para você, olha, aqui a foto, eu tenho um menino de 8, eu tenho um menino de 5, e talvez tenha alguém passando por mim agora, olhando, falando, ai, como eu queria ter filhos, como eu queria ter uma família, como eu queria ser casado, como eu queria, escute isso, é só uma estação. Guarde isso no seu coração. Jeremias capítulo 1, a Bíblia diz que Deus pergunta assim para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? E ele fala, bom, eu vi uma vara de amendoeira. Ele disse, viu muito bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. A vara de amendoeira, ela era chamada por eles a vara despertadora. Por quê? Quando a amendoeira brota, quando ela floresce, ela é a primeira árvore a florescer. Quando ela floresce, todo mundo sabe, uma nova estação está chegando. Uma nova estação está vindo. Então, quando Deus fala com Jeremias, Jeremias está numa estação horrível. Ele está numa estação terrível da sua vida. Então, Deus dá para ele uma visão. Qual é a visão que Deus dá para Jeremias? Fique tranquilo, porque é só uma fase e uma nova estação virá sobre a sua casa. Guarde o seu coração. Veja isso, um pouco mais profundamente, você vai perceber que a vara de amendoeira é a vara que deu autoridade para Arão sobre o povo. Ou seja, se nós não aprendermos a estudar, entender as fases e as estações, nós perderemos a autoridade sobre essa geração. Nós precisamos ser o povo que vai dizer, Deus está mudando as estações, agora está ruim, daqui a pouco vai ficar bom, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é a minha vida. Não, eu não serei isso para sempre, a minha crise não vai durar para sempre, a minha dor não vai durar para sempre, meus filhos vão se converter, meu marido vai se converter, a minha casa vai ser diferente, eu vou me casar, os meus pais vão se converter. É só uma estação, guarde isso no seu coração, é só uma fase, fase muda. Eu acho maravilhoso porque quando a Arca da Aliança ela é criada, Deus diz, coloque 3 coisas dentro da arca. Lembra quais são as coisas? Coloque o maná, as tábuas da lei, e por acaso ele manda colocar uma vara de amendoeira lá dentro. Sabe o que ele está dizendo? Toda vez que você for para o lugar secreto, e você olhar para o seu Deus, você vai ouvir ele te dizendo, a minha palavra é poderosa, e ela vai se cumprir na sua vida. O maná é o símbolo de que todos os dias eu vou te suprir, eu estou com você. Mas a vara da amendoeira está dizendo, o que você está passando não é a sua história, logo tudo vai mudar, logo você vai ver algo novo nascendo na sua vida. Aleluia. Amém, irmão? Você toma posse disso? Em primeiro lugar, a primeira lição é, você está passando uma fase, é uma estação. E as coisas mudam. A segunda lição que nós precisamos aprender para ter uma família poderosa, transformada, é o mesmo lugar da sua crise será o lugar da sua maior vitória. Guarde isso. Porque eu ouço muitas pessoas, pastor, que no momento da crise falam assim, eu casei errado. Eu estou na cidade errada. Se eu estivesse na igreja tal, se fosse... Não, escute, o mesmo lugar da sua crise pode ser o lugar da sua maior vitória. Você não precisa de um outro casamento, você não precisa de uma outra família, você não precisa de uma outra igreja, você precisa esperar. Você precisa entender que Deus vai te fazer prosperar nessa terra, a terra da aflição. O mesmo lugar onde José sofreu tanto, é o lugar onde Deus o honrou. A Bíblia diz que Isaac estava numa região seca. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz, e a terra era improdutiva. Mas no final desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que Isaac plantou naquela terra e colheu 100 vezes mais. O que está acontecendo? É a mesma terra, é o mesmo lugar. Escute isso, o Salmo 126 diz o seguinte, olha só, é o mesmo lugar. Aquele que vai andando, chorando, sofrendo, semeando, voltará colhendo os seus feixes. Ele não está falando que você andou e foi parar lá no outro lugar. Ele está dizendo, não, você andou, foi e voltou. Você está no mesmo lugar. É a mesma casa, é a mesma família, é o mesmo povo. Mas agora o Senhor interviu e agora você experimenta algo muito poderoso. Quem consegue entender isso aqui? Irmãos, eu li uma história, eu quero contar ela rapidinho para você. Eu li uma história que nos ajuda a entender um pouquinho sobre isso. Eu me lembro que tem um livro chamado Campos de Diamantes. É um livro assim, o livro todo é interessante, mas a história central do livro é a que mais chama a atenção. Esse autor é um pastor americano, ele conta a história de um homem chamado Ali Hafed. Esse cara, ele tinha um sítiozinho, uma terrinha ali muito simples,
E essa é uma história verdadeira, que aconteceu de fato. E uma terrinha, uns animaizinhos assim, tudo muito, muito humildezinho. E ele vivia na África do Sul. E ele com muita dificuldade mantinha aquilo ali. Um dia um viajante passa por ali e pede para dormir na casa dele, e ali Rafed o recebe. Quando aquele viajante está ali, o viajante fala assim: eu estou vendo que o senhor vive uma vida muito modesta, muito humilde, eu tenho uma coisa para te contar. Se o senhor pudesse ir até a Índia, num lugar chamado Vale da Lua, fica entre duas montanhas, lá, nesse lugar, as pessoas estão encontrando, ele morava na Índia e ele falou para ele ir para a África do Sul. Falou, lá nesse lugar as pessoas estão encontrando diamantes do tamanho da mão de um homem. Se o senhor for para lá, o senhor vai ficar muito, muito rico. Então aquele homem, naquela noite, começou a pensar naquela história. E aquilo nunca mais saiu da sua cabeça. E de repente, a história diz que ele vende tudo que ele tem, seus animais, seu sítio. A história diz que ele pegou o dinheiro, colocou dentro de um saco, colocou a sua família, sua esposa e filhos num lugar provisório e falou: eu estou indo para o Vale da Lua. Eu vou viajar até a África do Sul e nós vamos ser ricos. Nós vamos ter tesouros demais. Ele deixou sua família lá e foi, viajou até aquele lugar. Anos se passam, ele gasta todo o dinheiro, gasta toda a sua vida, todo o seu recurso e saúde. E ele nunca encontrou um diamante. Quando ele está tentando voltar desse lugar, ele se perde, vai parar numa região distante e num ato de desespero, ele escreve uma carta para sua família e se joga de um penhasco. E assim a história de Ali Rafed termina. Ele se matou tentando encontrar diamantes. Mas é agora que a história fica interessante, porque nessa terra que ele vendeu, um homem que comprou, ele está fazendo o mesmo trabalho, mesma terra, mesmos animais, mesmos instrumentos, e ele está ali trabalhando. E aquele homem acha aquela terra muito dura, ele recolhe montões de pedras assim, num canto, e ele continua. Um dia uma pedra daquela se quebra, ela é uma pedra bonita, ele leva para casa, coloca em cima da lareira. O pastor da região veio visitá-lo, e o pastor falou: que pedra é essa? E ele falou: uma pedra que eu achei ali. O pastor falou: posso levar para examinar? O pastor percebeu que havia algo diferente. E aquilo era um grande diamante que aquele homem tinha na sua terra. Esse lugar, essa é uma história verdadeira, esse lugar é conhecido como Minas de Golconda e fica na Índia. Você pode pesquisar, até hoje, esse lugar é o lugar das minas mais produtivas de diamantes do mundo. Em 2007, um diamante dessas minas foi vendido por 257 milhões de dólares. Ali Rafed tinha tudo debaixo dos seus pés, mas ele achou que era outro lugar. Ele achou que ele tinha que ir para lá, que no lugar onde ele estava, Deus não poderia fazer. Por favor, olhe para quem está do seu lado, me ajuda a pregar e fala assim: tem diamante dentro da sua casa. É só você cavar, é só você procurar. No lugar da sua dor, no lugar da sua crise, Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Deus vai te abençoar. Deixa eu te contar isso. Quando o Lucas vai nascer, então, nós estamos felizes demais porque Sueli está grávida, mas a gente não tinha ideia de que as nossas dores estavam só começando. A Suelen começa a ter dificuldade para segurar o bebê, a placenta é baixa e vários problemas. Então, depois de muitas dificuldades, o médico fala assim: olha, a próxima situação, vocês vão ter que correr para um hospital para poder salvar esse menino. Está no limite. Suelen ficou deitada por meses, tinha que ficar deitada quietinha. E num dia, pertinho do Natal, dia 23 de dezembro, a Suelen tem um grande sangramento. Grande sangramento. Quase que a gente perde ali o bebê. Eu me lembro de ter ido orar. Ela falou: vamos correndo para o hospital. Eu falei: Sueli, eu preciso tomar um banho. Eu quero ouvir o que Deus vai falar. Fui tomar um banho de 5 minutos, Deus falou comigo. Nós entramos no carro e eu disse: nós vamos dirigir até Guarapuava. E eu tinha uma palavra de Deus para fazer isso. Viajamos, irmão, sabe Velozes e Furiosos? Mais ou menos isso, era um sonho que eu tinha. Liguei o alerta do carro, fui acelerando tudo que dava. Cheguei em Guarapuava, o médico falou: você é maluco? Você viajou de Laranjeiras até aqui com essa menina assim, mas você salvou a vida do seu filho. Foi a viagem mais horrível que nós fizemos.
Suelen sangrando e gritando, e nós clamando a Deus para que Ele salvasse o Lucas, e Ele salvou. O Lucas então nasce, só que o Lucas nasce então prematuro, e tem vários problemas. 30 dias depois de UTI neonatal, a gente ficou em Guarapuava todo esse tempo, agora o Lucas recebe alta. Aleluia, ele recebeu alta. Irmãos, eu fiz questão de filmar o nosso caminho de volta para casa. Porque eu falei para a Sueli, eu nunca vou me esquecer o caminho de vinda para cá chorando, desesperado, com medo de esse menino morrer. Eu falei, mas a gente vai se esquecer da volta. Então eu filmei. É um filme bem chato, se você quiser assistir eu te dou. A gente filmou a estrada inteira, de Laranjeiras a Cascavel, a Guarapuava, são 110 quilômetros. Eu filmei tudo com uma câmera. E eu dizia, a mesma estrada por onde eu passei desesperado, com medo, é a estrada por onde eu volto com o meu milagre, o menino está aqui. É o mesmo lugar. Em terceiro lugar, a terceira lição que eu aprendo é, sempre haverá sementes em minhas mãos. Sempre teremos sementes. Qual é o problema? Muitas vezes, quando eu me encontro com problemas na minha casa, na minha família, eu passo a acreditar na mentira de Satanás de que eu não tenho nada a oferecer, que eu preciso é de ajuda, eu preciso que alguém me ajude. Escute isso, você pode hoje estar com problemas sérios na sua casa, casamento, família, Deus vai tocar, é só uma estação, logo você vai voltar e no mesmo lugar da sua dor, Deus vai fazer algo poderoso, mas não pare de semear. A garantia de que nós vamos viver algo poderoso é que nós não paramos de semear. Olha o que a Bíblia diz, a pessoa está chorando, escute isso, ela não está bem, ela está chorando, mas o que ela está fazendo? Semeando. Porque quando a gente chora, o que a gente tem vontade de fazer? Nada. Verdade, irmão. Eu queria chorar. Sabe, irmãos, quando a gente está vivendo a nossa dor, a nossa crise com o nosso filho, eu dizia, coloque outro pastor no meu lugar. Por favor, me deixa só chorar. Quando nós voltamos com o Lucas para casa, 30 dias depois da UTI, nós estamos felizes na nossa casa, aleluia, chegamos, conseguimos estrear o bercinho, ganhamos do pastor Márcio Valadão, todo o quarto do Lucas foi dado por ele de presente, tudo estreando ali, eu tirando foto, que é o que a gente faz, foto e vídeo. Mas o Lucas ficou com a gente 30 dias, e ele foi fazer um exame, e o médico falou, seu filho está morrendo. Ele tem problemas sérios, o Lucas tinha uma série de problemas. Eu evito de falar os nomes, pastor, porque eu erro, e eu sei que sempre tem médico que vai dizer, não, é isso. Então assim, ele tinha vários problemas, e um deles era a hidrocefalia, um deles, talvez o mais simples. O seu crânio começou a inchar, e havia já uma pressão muito grande, ele já dormia a maior parte do dia, ele não conseguia ficar mais acordado, a cabeça dele era possível ver, e aquilo estava causando dores no bebê, 2 meses ele tinha. E aí vamos nós para Pequeno Príncipe em Curitiba, graças a Deus por aquele hospital tão maravilhoso que Deus preparou, mas irmãos, eu estava arrasado. O médico falou, com urgência, nós vamos ter que operar esse menino, ele tem vários problemas, além disso tinha um tumor ainda no cérebro. Ele falou, é difícil que ele resista, Cezinha, é difícil. Coisa difícil, irmãos, é você entrar numa mesa de cirurgia, uma sala de cirurgia e deixar seu bebezinho lá. Eu orei com todos eles, mas é difícil. E eu coloquei ele lá, irmãos, eu me lembro assim de ter pensado, por que eu estou passando isso? Eu estou fazendo tudo certo. Um tempo antes, o pastor Luciano Subirá foi na nossa casa, e eu acho que a culpa é dele. Ele falou assim para mim, pastor, um tempo antes, ele falou assim, Deus vai te levantar nessa nação. Cezinha, você não sabe, vai acontecer isso, você e Sueli, o ministério, e ele falou tanta coisa, ele falou, mas eu vi uma estufa. Eu falei, estufa é coisa boa, né? Ele falou, pois é, estufa é um lugar onde a maturidade é acelerada. Deus vai acelerar a maturidade de vocês, mas vai doer. E eu falei, essa parte não é de Deus, vou ficar só com a parte que é de Deus. Ah, irmão, um dia eu estou nessa UTI, eu encontrei a esposa do pastor Luciano Subirá, a Kelly, falei, isso aqui é culpa do seu marido. Que dor, ver tudo aquilo. Mas sabe que, irmãos, nesse período, nós estávamos plantando igreja. Nesse período, nós estávamos batizando tanta gente na nossa igreja. Nesse período, a gente estava vendo pastor sendo enviado, mas eu não queria.
Eu não queria fazer nada. A impressão que eu tinha, eu estou impotente. Eu me lembro um dia que eu deixei o Lucas, ele fez 3 cirurgias, uma hora eu conto a história inteira para vocês, ele teve que passar por 3 cirurgias. Em uma delas, eu deixei ele lá, e eu estou na sala de espera, irmãos, arrasado, porque é um tempo longo, de espera, um tempo longo, passando por tudo aquilo depois, e não acaba, é difícil, eu já estou cansado. E eu me lembro de ter chegado na sala de cirurgia, de espera, e eu olhei assim, um monte de pais naquela sala, e tinha um casal chorando muito aqui na minha frente, e na hora eu escutei Deus falar comigo, vai e ora com esse casal. Irmãos, eu fiquei revoltado, quero confessar. Eu falei, eu orar com eles? O que eu vou falar? Eu pensei, né? O que eu vou falar para eles? Vou falar, deixa eu orar pelo seu filho, orei pelo meu, não deu em nada, mas vai que no seu dá certo. Eu tinha até vergonha. Eu não tenho semente, é o que eu estava dizendo a Deus. O Senhor não está vendo que eu estou chorando? O Senhor não está vendo a minha dor? Porque nessa hora, nós acreditamos numa mentira diabólica, nós não temos sementes. Deus falou comigo, ora com eles. Eu fui muito contrariado a orar com eles. Falei com eles e orei com aquele casal. Eles choraram, irmãos, a gente se abraçou, uma presença de Deus. Irmãos, vou te dizer, a melhor maneira de regar nossas sementes é com lágrimas. É a melhor maneira. Porque aqueles que lançam essa semente enquanto choram, vão colher os seus feixes celebrando. Ele está dizendo, algo que está regando essas sementes. É terrível, mas é o que Deus nos ensina. Eu orei com esse casal, quando eu terminei de orar com esse casal, eu olhei para aquela fila de pais, Deus falou comigo, um por um. Eu falei, meu Deus do céu. E fui orando, um por um daqueles casais, irmãos, abençoando, ministrando. Falei, sou pastor, meu filho está lá dentro, não é fácil. Abracei. Quando eu cheguei no último casal, o médico sai com o meu filho dizendo, 100%, Cezinha, pode pegar esse menino, o Lucas está bom. Nós temos sementes nas nossas mãos. Você pode estar vivendo o seu pior momento. Talvez você disse, está horrível, eu vou entregar, aqui tem grupo pequeno? Grupos pequenos, eu não quero mais, porque, GA, não quero mais GA, porque eu estou com muito problema. Esse é o seu melhor momento, é a hora que você vai dar maiores testemunhos, dizendo, na minha casa, Deus está ministrando, ainda que com choro, nós estamos lançando a nossa semente. Guarde isso no seu coração. Em último lugar, para a gente encerrar, siga andando mesmo que chorando. Em quarto lugar, continue andando. Primeiro a gente vai acreditar que não tem semente, e depois a gente vai acreditar que é hora de parar de caminhar. Porque a verdade é que quando está doendo e quando a gente está chorando, a gente não é só não lançar semente, a gente não quer mais andar, a gente não quer mais fazer nada. Eu quero só ficar parado. Só que a verdade, irmãos, é que a Bíblia nos ensina que aquele que vai lançando a sua semente, chorando e andando, é que vai voltar colhendo seus feixes. Há uma caminhada, e é muito difícil, irmãos, nessa hora, a gente querer se mover. É muito difícil nessa hora, a gente desejar se movimentar. Mas o que a Bíblia diz é nessa hora, da sua dor, da sua dificuldade, nessa hora você vai lançar a sua semente e vai continuar caminhando. Não pare de caminhar. Não pare de caminhar com Jesus, não pare de ir para o lugar da oração, não pare de ir para o lugar da leitura bíblica, não pare de ir para o lugar do jejum, da reunião, do discipulado, não pare, vai dar vontade de parar, mas não pare. Essa é a garantia, porque irmão, se você não completar o curso, se você não terminar esse caminho, não tem como você voltar pelo outro caminho, colhendo os seus feixes e celebrando. Há um momento em que a estação vai virar, mas ela vai virar para aqueles que não pararam de caminhar. Eu gosto muito do texto do Salmo capítulo 56 que diz, o Senhor está recolhendo as nossas lágrimas, e Ele está guardando todas elas num odre. Escute o que Ele está dizendo, lágrima não foi feita para ser guardada em odre, odre é lugar do vinho. O que ele está dizendo é, eu estou pegando as suas dores, as suas lágrimas, estou guardando num odre, esse negócio vai fermentar, em algum momento a sua dor vai ser transformada em alegria e celebração. Vai acontecer, há uma recompensa. O salmista diz assim,
aqueles que estão indo em direção de Sião, eles vão passar em algum momento pelo vale de lágrimas. Mas a Bíblia diz, eles passam pelo vale de lágrimas, mas eles não param. Escute o que ele diz, eles não param. No vale de lágrimas, eles não param, eles continuam. E a Bíblia diz, eles vão indo de força em força. E a ideia aqui, a repetição, força em força, fé em fé, glória em glória, dia em dia. A ideia aqui é degrau. Ele está dizendo, eles vão indo de força em força. Ou seja, cada dia de dor é um dia em que eu subo de nível também em Deus. Pode não parecer. Cada dia da minha luta e da minha dor, se eu não paro, eu estou também chegando num lugar mais alto no meu relacionamento com o Senhor. E no final haverá uma grande recompensa. Há uma recompensa. É maravilhoso, a Bíblia diz, então vai chegar a hora que você vai colher seus feixes, celebrando. Lucas passa por uma cirurgia. E a gente está lá, lançando semente, plantando igreja, fazendo discipulado, cuidando dos irmãos. Aí o médico fala, não está bom, não está bom. Ele está morrendo de novo, corre para cá. 9 meses agora, a gente corre para lá. Agora ficou difícil, ele teve infecção generalizada. Não sei se esse menino vai resistir, meu Deus. E aí tem uma terceira cirurgia ainda. Sabe, irmãos, alguns dias, o Lucas estava no banheiro, tomando banho. E aí a gente escutou um grito. E ele deu aquele grito um grito diferente, quem é pai sabe. Tem os gritos diferentes, de dor, de medo, mas aquele era diferente. Quando eu cheguei no banheiro, cheguei antes da Sueli, ele estava olhando para a janela, ele tinha acabado de sair do banho, olhando pela janela, assustado. E eu falei, o que foi, Lucas? Ele falou, Jesus apareceu para mim. Eu falei, é mesmo? Tentei manter a normalidade, eu queria era gritar muito, né? Eu falei, e daí, filho? Ele falou, ele estava bem ali. Interessante que o banheiro estava úmido e parecia mesmo que havia 2 pegadas ali. E eu falei, e daí, Lucas? E aí Suelen chegou, ele falou, papai, mamãe, ainda bem que eu já estava de calção. O medo dele era estar pelado, né? Fala para nós. E aí? Ele falou, ele me disse, Lucas, eu te gerei e eu tenho um plano para a sua vida. E aí, filho, e aí? Ele falou, eu perguntei, mas ele falou que eu vou saber, no futuro eu vou saber. Irmãos, eu abracei aquele menino, eu e Sueli, consagramos ele de novo ao Senhor. Eu vou falar para você, eu não queria ter passado nada disso, sinceramente não queria. Eu queria que fosse fácil. Eu queria poder chegar aqui hoje e falar assim, gente, aconteceu. Fez uma família maravilhosa. Sim, ó, mamão com açúcar, problema nenhum. Tudo moleza, mas não existe. Isso não existe. E se existir, não é espetáculo. Não é espetáculo. Paulo diz assim, eu tenho a impressão que Deus nos deixou aqui no mundo como um espetáculo. Ele usa a palavra teatron. A verdade é que a nossa vida está sendo apresentada como a de Davi foi, como a de Moisés foi. E se a gente de fato for fiel a Deus, entendendo esses princípios, as pessoas vão em algum momento olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, falar, esse pastor é de verdade, esse líder é de verdade, ele não é super-herói. Não tente ser super-herói. E as pessoas vão se encontrar com Jesus olhando para nós, olhando para a nossa história. Eu escrevi um livro, pastor, chamado O Espetáculo de Deus. Esse livro, eu conto essa história nesse livro. É o livro que eu nunca quis ter escrito. Pensa num livro que eu escrevi 8 livros. Esse é o livro que eu não queria ter escrito, que é o livro da nossa maior dor. Sabe o que Deus fez? Ele pegou a minha maior dor e transformou na minha maior pregação. Deus vai transformar a sua maior dor no seu maior testemunho. Eu estava em Portugal, pastor. O pastor veio de lá agora, estava em Portugal. Fui pegar um Uber. Entrei no Uber, o rapaz do Uber andou um pouquinho, parou. E eu fiquei olhando, estava com o Sueli e com os meninos. Eu falei, tá tudo bem? Ele virou para mim chorando. Ele falou, você é o pastor Cezinho. Eu falei, eu te conheço? Ele falou, você não me conhece. Mas eu sou do Brasil, eu sou de Goiânia. Essa madrugada eu estava em desespero, porque eu vim para cá e nada deu certo. A minha mãe me mandou uma pregação. Sabe qual é? A sua pregação contando do seu filho, o espetáculo de Deus.
Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Ele está pegando a nossa dor e transformando numa história para tocar outras pessoas. Longe, como eu ia imaginar lá em Porto que alguém ia saber da nossa história. Esse é o livro mais vendido, essa é a história que as pessoas mais sabem de nós. A história que eu nunca quis que acontecesse. Talvez na sua vida estejam acontecendo coisas que você nunca quis que acontecesse. Mas eu te garanto, é só uma fase. Vai mudar, vai mudar. Você vai voltar em algum momento, irmãos, você que veio tantas vezes nesse altar chorar e dizer: minha família está destruída, eu não tenho mais expectativa de casar, eu não tenho mais expectativa de ter filho. Você que veio tantas vezes aqui derramar lágrimas dizendo: acabou. Em algum momento você vai estar aqui de volta, no mesmo lugar, na mesma igreja, mesma família, dizendo: Deus mudou a minha sorte, as minhas lágrimas fermentaram e agora eu tenho um vinho maravilhoso sendo servido. Vamos orar? Você pode ficar de pé, por favor? Pastor, eu queria pedir aos irmãos, de repente, se tiver alguém aqui, eu queria dar oportunidade para você reagir a essa palavra. Eu sei que nós temos pouquíssimo tempo, mas talvez esteja alguém aqui dizendo: é para mim essa mensagem. Sai do seu lugar, corre aqui na frente no altar. Eu quero orar por você, quero orar por mim. Eu sei que nós passamos lutas terríveis. E eu vim aqui para te dizer: eu sei o que é chorar por uma família. Eu sei o que é esperar um milagre acontecer na nossa casa. Eu sei o que é isso. Hoje eu vim te dizer: não largue a sua mala. Continue carregando a sua mala. Carregando a promessa de Deus para você. Não deixe ela. Pastor, eu recebi uma palavra de Deus há anos, que a minha casa, eu e a minha casa serviríamos a Deus. Mas está tão distante. Carregue a sua mala. Continue carregando. Foi horrível para mim carregar aquela mala por 7 anos. Foi terrível. Eu tinha vergonha. Mas sabe, irmãos, agora é tão legal. Agora eu viajo, pastor, viagens missionárias, é tão legal. Agora mesmo estava lá em Joinville, fomos pregar em várias igrejas. E aí eu, o Lucas, e o Lucas vem puxando a malinha dele. Eu não preciso falar nada mais. A gente, é isso aqui, ó. A vida com Deus é isso aqui, ó. Olha esse menino. Olha essa mala, é isso. Você vai carregando a sua mala, chorando, semeando, caminhando. Em algum momento, Ele muda a sua sorte. Você vai voltar celebrando, colhendo seus feixes, dando testemunho para todo mundo. A sua história vai se transformar numa grande pregação. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar. Eu tenho certeza que se você teve coragem de sair do seu lugar e vir aqui para frente, é porque tem algo hoje que está doendo no seu coração. Tem alguma coisa que não está legal. Tem alguma coisa que está errada, que você está dizendo: isso está muito difícil para mim. Eu tenho uma palavra para você hoje, meu irmão e minha irmã. Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle. Ele continua governando. Ele está sentado no trono. Ele não perdeu o controle sobre a sua vida, sua casa e sua família. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele não vai voltar atrás nas promessas que Ele fez sobre você e sua casa. Ele não vai voltar atrás. Escute o que eu estou dizendo. Esse menino vai ter que voltar para Jesus. Esses seus filhos que estão distantes, eles terão que voltar para Jesus. Esses meninos estão estragados para o mundo. Nós consagramos eles em nome de Jesus. Não tem o que eles fazer. Eles vão ter que voltar. Esse casamento será restaurado. Essa situação tão complicada será revertida em nome de Jesus. Nós cremos, tomamos posse juntos. O salmista está dizendo: eu sei que se eu continuar caminhando, lançando as minhas sementes e chorando, ainda que chorando, em algum momento o Senhor vai me recompensar. Haverá uma resposta do céu, haverá algo vindo do céu. Lançar semente é nosso papel. Continuar caminhando é nosso papel. Derramar lágrimas é nosso papel. A colheita é papel dele. A resposta é papel do Senhor. E Ele vai fazer a parte dele. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui na frente. Nós queremos orar. Você que está no seu lugar também, se você puder. Tem alguém da sua família perto de você? Segura na mão dessa pessoa. Segura na mão da pessoa da sua família que está aí perto de você, por favor. Deixa ninguém sozinho não. Se tiver alguém sozinho perto de você, agarra na mão dele aí. Segura aí, nós vamos juntos.
clamar a Deus aqui nessa hora. Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é o Deus da família. A Tua palavra nos ensina que, ainda que o Senhor seja o Deus da família, que nos dê uma família, nossas famílias não podem subsistir sem a Sua presença. Sem o Senhor, Sara não teria filhos, Raquel não teria filhos, nem Rebeca. Não tem como viver uma família abençoada sem a Sua presença. Então o que nós fazemos aqui é clamar: invade as nossas vidas com a Sua presença. Queremos pedir, Senhor, gera um avivamento no nosso coração, um avivamento no coração de cada pai, cada mãe, cada filho aqui, cada esposo, esposa, noivo. Gera um avivamento no nosso coração. Tua palavra fala sobre um avivamento que será consequência da conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós cremos em um avivamento que vai vir sobre a nação, mas cremos num avivamento que vai acontecer primeiro dentro das nossas casas. Oramos a Deus por uma intervenção Tua. Nossos lares são o resultado das intervenções do Senhor. Oramos por uma intervenção, um toque. Sem o Teu toque nós não vamos conseguir, mas sabemos que se o Senhor tocar, se o Teu poder se manifestar na nossa casa, tudo será diferente. Então oramos agora: visita-nos, Espírito Santo, visita agora cada um daqueles que estão distantes, aqueles que estão enfermos, aqueles que foram embora. Toca-os em nome de Jesus. Aqueles que não querem saber do Senhor, aqueles que se distanciaram, aqueles que se desviaram, toca-os em nome de Jesus. Nos ajuda a continuar crendo, mesmo quando tudo parece contrário. Dá-nos força, Senhor, para a gente carregar a nossa mala. Não queremos, ó Deus, deixar de crer na Sua promessa para a nossa casa e nossa família. Nós nos agarramos àquilo que o Senhor fala, porque uma palavra Sua é suficiente para cada um de nós. Nós cremos e profetizamos. Em algum momento, nós vamos voltar colhendo os nossos feixes, celebrando, glorificando o Teu nome. Nós também, Senhor, fazemos um voto aqui nessa noite, nesse altar. E o nosso voto é: nós Te damos liberdade para usar as nossas famílias para a Sua glória, para usar as nossas dores para a Sua glória, para usar as nossas limitações para a Sua glória. Usa tudo, ó Pai. Usa as nossas lágrimas, usa as nossas dificuldades e apresenta um espetáculo para o mundo, para que o mundo Te conheça como nós Te conhecemos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado. Dê um abraço nessa pessoa, abençoa ela. Fala: Deus te abençoe. Fala: é só uma fase, vai passar. Logo você vai estar colhendo seus feixes.